Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro! Como estamos? Seja bem-vindo ao Poste Baixo. Estamos de volta agora com a nossa periodicidade aqui muito doida. Ficamos um pouco ausentes. Na semana passada nós voltamos. Então hoje a gente vai falar de muita NBA, de Bam Adebayo batendo recorde, de Shai batendo recorde, de Wembanyama, de Los Angeles Lakers que tá ganhando e de tudo mais que for surgindo ao longo do papo. E aí, Maurilão, tudo bem? Animado para falar desses temas aí, cara? Tudo certo, cara. E realmente tem um comentário que essa é a época do ano em que nada acontece na NBA e a NBA está nos provando errados mais uma vez. Tem acontecido coisa pra caramba. É verdade, é verdade. A liga que não dorme não tá no seu momento mais agitado, mas tem muita coisa acontecendo, inclusive porque tá na reta final, tanto da temporada regular quanto das brigas pelos prêmios aí, né? Eu acho que então, Exatamente. já que a gente tem esse gancho, a gente pode começar a falar do nosso tema, mas não agora. Mas não agora. A gente vai trazer a historinha do Maurilão. Temos historinha, Maurilão? Temos curiosidade hoje, que é sobre os nomes dos times. E a gente sabe, alguns nomes são óbvios, por exemplo, New Orleans Pelicans. É por causa do pelicano, pô. Né? Você não precisa explicar. Atlanta Hawks, embora os Falcões não sejam uma ave de Atlanta só, mas é um bicho, né? O Chicago Bulls, o Boston Celtics, por causa do Celtics. Mas acho que pouca gente sabe por que os Los Angeles são Clippers. Ou por que os Indiana são Pacers. E aí o Portland Trail Blazers ainda dá para saber, porque os Trail Blazers são os pioneiros que foram para os Oeste, que abriram os caminhos. Então, Portland está no Oeste. Mas você já pensou nisso, assim? Por que os Los Angeles são Clippers? Os Lakers eram de Minneapolis, a cidade dos Mil Lagos. Quando foi para Los Angeles, levou o nome Lakers de lago, embora não tenha lago em Los Angeles. Mas os Clippers, cara, os Clippers começaram como Buffalo Braves, de Buffalo Braves foram para San Diego. E San Diego não quis o nome Braves e foram votar um novo nome. E escolheram Clippers. Eles eram San Diego Clippers e depois Los Angeles Clippers. E San Diego Clippers vem de barcos que tinham na Bahia de San Diego ali, no litoral de San Diego ali, que eram barcos muito rápidos, barcos à vela muito rápidos, que eram típicos do século XIX. Então, os Clippers têm esse apelido por causa dessa velocidade e porque tem a ver com San Diego. Nem sei se tem esse tipo de barco em Los Angeles, mas como Los Angeles é litoral também, tá tudo certo. Ficam aí os Los Angeles Clippers. E o outro que eu queria pegar era o Indiana. O que seriam Pacers? Pace é o ritmo, né? É o passo. E aí isso vem de duas grandes questões da região de Indiana, que é a corrida, que são as 500 milhas de Indianápolis, né? E as corridas de cavalo. Então, os Pacers servem tanto para os carros que dão o ritmo da corrida, quanto os cavalos que são corredores. Então, eles escolheram o nome Pacers e, na verdade, a maior dificuldade foi definir se ia ser Indiana Pacers ou Indianapolis Pacers. Porque, se vocês lembram, no futebol americano é Indianapolis Colts e não Indiana Colts. Então, duas curiosidades sobre nomes. E se vocês quiserem saber mais sobre algum nome de time da NBA, mandem sua mensagem, que a gente vai pesquisar e vai fuçar e vai falar para vocês. Só não me venham perguntar por que é Chicago Bulls, porque, obviamente, tem touro em qualquer lugar, inclusive em Chicago. Muito legal, muito legal. O Clipper, né? Ele é um tipo de veleiro, né? Ele é conhecido mesmo Exato. como um tipo de veleiro. Eu ando como a gente pode falar assim, focado em livros sobre viajações navais. Eu li recentemente o Joshua Slocum, que é o Sozinho ao Redor do Mundo, que é Olha um livro só. de um cara sozinho num barco, que não é exatamente um clipper, mas ele deu a circunnavegação, né? Circunnavegação sozinho, e aí é no início do século passado, alguns indígenas lá perto da Patagônia subiam no barco dele, tentavam roubar ele, e ele colocava taxinhas
para quando eles subissem, eles machucassem o pé e se assustassem e fossem embora. Então fica aí Que a massa. dica cultural que eu acho que a gente pode começar a dar aqui, porque o Maurilão é um escritor, ele escreve livros infantis. Quem segue a gente nas redes sociais viu, no sábado a gente esteve junto, né, no lançamento de mais um livro dele. Então, se você tiver interesse, se você tiver criança em casa, deixa aí seu comentário, entre em contato com a gente, porque temos muito para falar também dessa área, porque o Maurilão é um escritor infantil muito tarimbado, tão bom quanto fala de NBA, ele escreve os livros, ou até melhor ainda. Posso E, até na mostrar. verdade, tanto quanto um escritor de livros infantis, eu sou um escritor infantil, realmente. Aqui, ó. Vou fazer o jabá. Beleza? Esse é o mais novo livro, Bigode da Bruxa, do Maurilão. Qualidade gráfica impressionante, beleza? Se você está nos ouvindo, né, no Spotify ou na Aurelo, você não viu o livro, quanto ele é lindo e espetacular. Então, tendo interesse, entre em contato com a gente. Eu vou instituir aqui que a gente vai dar uma dica cultural também, todo episódio. Só que não vai Ligado a ter. basquete ou não. Exatamente, ligado ao basquete ou não. Hoje a gente falou dos barcos, eu já joguei mais uma aí, já tá dada. A partir da próxima, o Maurilão prepara também, eu preparo também e a gente vai. Então, bora Boa. falar de basquete, que a gente está aqui para isso, né? Queria falar, então, começar a falar do recorde do Bam Adebayo, 83 pontos em um jogo, bateu o recorde do Kobe Bryant e gerou diversos tipos de emoções, né? Gente que achou que foi um desrespeito ao Kobe Bryant, ele bateu o seu recorde, gente que achou que a NBA não tem mais defesas e tal. Gente que reclamou do famoso Farmou Stats, né? Ficou ali o time só tocando para ele, e ele querendo forçar falta. Enfim, eu achei normal, o cara viu que ia bater e acelerou. E Exato. você, Marilão? Concordo plenamente. Só tem um detalhe que foi muito engraçado que eu ouvi esses dias num podcast com o. Agora não vou lembrar quem, acho que foi. Enfim. Mas que o cara falou uma. Slater, foi o Slater, no blog do Windhorst, no podcast do Windhorst. Ele fala uma coisa, ele fala assim: lembrando que Bam Adebayo não bateu recorde nenhum. Ele superou a marca do Kobe Bryant. O recorde continua sendo 100 pontos em uma partida de Wilt Chamberlain. Então, na verdade, ele tem um marco. E eu falei muito de recorde nos meus vídeos, né? Mas é isso. Ele não bateu o recorde. Ele tem a segunda maior pontuação, mas o recorde é o Wilt Chamberlain, 100 pontos. Então você pode dizer que ele bateu o recorde desse século. Ok. Mas o recorde de pontos da NBA ele não bateu. Dito isso, que é só uma chatice, eu acho que é isso. O cara fez 30 e poucos pontos no primeiro quarto. Fez 48 no segundo. Pô, esse cara tem que ir para tentar fazer uma pontuação expressiva. Você não vai tirar o pé ali. E aí é do outro time não deixar que ele faça e jogue com seriedade. Mesmo o Washington Wizards não querendo ganhar mais nada até o fim da temporada, tem honra, né? Então, assim, eu acho que o Bam Adebayo fez o papel dele. Você tem 48 pontos no primeiro tempo, cara. Você tem que ir para pontuar o máximo que você puder. E agora, os 5 últimos minutos foram feitos. Os 5 últimos minutos, assim, de pega e força falta para fazer. Você fazer 36 de 43 lances livres é uma coisa meio exagerada. Ok, a gente pode, né, implicar com isso. Mas ele abriu 48 pontos em 2 quartos, cara. Quer dizer, se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse feito 10 pontos em um e 8 em outro, ele não teria tido essa situação. Então tem um mérito muito grande do Bam Adebayo, né, de ter se dado a condição de ir atrás desse marco, em termos de pontuação. Pode ter crítica ao Washington Wizards, que não é novidade nenhuma nem para os Washington Wizards, nem para quem critica, mas Como é diz isso, cara. como diz o Bradley Beal naquele tempo, nós somos o Wizards, cara.
Quando perguntaram para ele assim, você esperava perder? Nós somos o Wizards, cara. Tem um cara que chama eles de Lizards, porque não dá para ter W de win, tem que ser L de loss. Então eles não são Wizards, eles são Lizards. É isso. Mas assim, é isso. Você vai dizer para o Bam Adebayo que ele, nossa, eu não vou jogar desse jeito, vou parar aqui em 70 pontos, porque senão vai ficar feio para o jogo. Acho que acontece e é isso, cara. Eu não sei se o Will Chamberlain ficou forçando falta para fazer 100 pontos no jogo. Ninguém sabe, sacou? É aquilo, né? A maioria dessas marcas são feitas contra times ruins. Exato. Não lembro exatamente, mas sempre Kobe foi contra os Raptors. Pois contra times que estão desinteressados naquele momento ali da temporada, né? Então, eu acho que... E foi legal, eu acho que tem um aspecto desse recorde do Adebayo, dos 83 pontos, que foi legal, que ele não é um jogador que é acostumado a fazer tantos pontos, né? Ele nem tem, ele tem uma média, se não me engano, abaixo de 20 pontos por jogo, a média geral da carreira dele, né? Ele fez mais de 41 vezes, 41. Pois é. Então, assim, muito legal, individualmente, achei muito legal. Ele é namorado, marido da AJ Wilson, né? Que foi MVP algumas vezes da WNBA, uma jogadoraça também. Que tem até um perfil parecido, enquadra com ele também, muito dominante ali. Ela é mais pontuadora que ele, nesse sentido. Então, eu achei muito legal. Ela comemorou lá com ele e foi uma noite de comemoração de basquete, né? E aí acho que... Cara, e daqui a 10 anos, ninguém lembra como foi o jogo e todo mundo lembra do número, e é isso, cara. É isso que eu ia falar. No fim, vira uma marca histórica, tanto para ele quanto para a gente que estava aqui acompanhando. Lembra? Da mesma forma que eu lembro também quando o Kobe fez essa, a do Will Chamberlain, não dá para lembrar, mas ficam aí os recordes também servem um pouco para isso, para a gente ir comparando ali as eras. Sim. E mostra também o quanto é difícil, né, chegar, porque você fala, a gente está falando quase de 20 em 20 anos, assim, entre o Kobe aqui, fora do Will Chamberlain, tá lá atrás. 62 né? Foi do Will Chamberlain. Pois quase, sei lá, 80 anos, né? Cara, eu não imagino um recorde desse sendo batido. Não quer dizer que nunca será, mas eu não imagino um recorde de 100 pontos na partida sendo batido, porque a NBA mudou. Entendeu? Você não tem, é difícil você ter uma figura dominante fisicamente, igual você tinha o Will Chamberlain naquela época. Pois agora, então, eu acho que nós temos o gancho para o próximo assunto. Nós estamos muito redondos, porque eu vou discordar levemente, porque nós temos um cara hoje na NBA que, se tem alguém que tem um físico dominante e que pode chegar num nível que a gente realmente não consegue calcular, esse cara é o Wembanyama. O Wembanyama tá jogando demais e ele deu uma declaração que eu achei muito legal, né? Nossa cota o Bola Presa tem a cota Zach Lowe, a gente tem a cota Brian Windhorst. Vamos lá. Nossa cota Brian Windhorst, eu vi hoje que ele falou, né, o Wembanyama, com a sua, como dizem o pessoal do podcast, com a sua arrogância educada, que ele quer... que ele já é o favorito para o prêmio de melhor defensor do ano, por muito, Sim. né? E quer brigar para o MVP. Nesse momento tá difícil, a gente até falou no episódio passado que o Jokic tá prestes a ser eliminado dessa disputa, se ele perder um jogo, ele tá fora dessa briga, mas o Shea, né, que é do time do Maurilão, a gente vai ter que conversar disso aqui também rapidinho daqui a pouco, tá muito na frente, né? Ele tem tido realmente a segunda temporada já muito dominante, pontuando muito, jogando de forma muito diversificada, indo para a cesta, tem um pouco de bola de 3. Então, assim, para o Wembanyama conseguir, ele teria que dar um salto ainda maior do que ele já está dando nessa temporada, né? O Wembanyama já está sendo considerado o terceiro jogador da liga, né? O cara está há 3 anos, né, na liga, a terceira temporada dele.
E aí, Maurilão, você acha que o Wembanyama conseguiria brigar para MVP? Vamos falar de 2027, né? Acho que 2026, para o Shea perder esse título de MVP, assim, é o Wembanyama começar a fazer média de 40 pontos e 25 rebotes e 8 assistências e 12 bolas de... Porque, assim, não é um prêmio do último trimestre, é um prêmio da temporada, entendeu? E o Shea é muito consistente, cara. Ele é aquele cara que ele vai meter 30 pontos, 28 pontos todo jogo, vai dar assistência. E é isso que você falou, assim, ele tem uma bola de três, mas ele não depende da bola de três. O jogo dele é de dois. Então, assim, eu acho que é muito consistente. Ele perdeu um período de tempo por causa de uma contusão abdominal, né? Mas, assim, cara, eu não vejo ele perdendo esse prêmio, assim, com todos os méritos que o Embi tem, assim, ele teria que fazer algo muito mágico para poder levar isso, e o Shea teria que parar de fazer o que ele está fazendo, que é impressionante também, entendeu? Então eu acho muito difícil. O Jokic eu até acreditaria, embora o Jokic não esteja tendo seu melhor ano. Ano passado era uma disputa mais acirrada. Então, eu acho que esse ano o Shea só perde esse prêmio para ele mesmo. Se ele tiver uma contusão grave, se ele tiver um final de temporada muito ruim, que eu acho difícil. Então, para mim, esse ano nós vamos ter repetição de MVP na NBA. É, o Wembanyama, só falar mais um pouquinho dele aqui, porque o estilo de jogo dele é muito interessante, né? Você tem um É, jogador que ele tá a 2 passos da cesta e da zona de três. Então você imagina, o cara dá um step back, ele sai de quase do centro do garrafão para a área de três. E ele tem a bola de três, né? Ele diminuiu tem. um pouco, né, o arremesso de três nessa temporada. Ele tá fazendo, em média, se não me engano, 9, 10 arremessos por jogo. E com uma média boa e tudo, mas tem mostrado que quando ele infiltra, quando ele joga um pouco mais, ele não é aquele pivô que vai ficar só no momento finalzinho ali, né? Só nos lobbies e tal, nas pontes aéreas e tudo, mas quando ele joga mais com essa função de ir para a cesta, de fazer o drive ali, né? E menos até na função de armador, né? De quando ele começam já a dobrar e ele tá com a bola no início da quadra, acontecem às vezes coisas que não é legal pro jogo dele, né? Um armador às Sim. vezes rouba a bola dele e tudo. E quando ele tá incisivo ali entre a linha de três e o garrafão, aí fica difícil parar o nosso unicórnio francês, o Wembanyama. Eu acho que ele vai entender que o jogo dele é lá dentro e que de vez em quando ele pode mostrar essas outras coisas dele. Ele não precisa no jogo o tempo inteiro mostrar que ele sabe chutar de três, mostrar que ele sabe conduzir a bola. Joga lá dentro e precisando, você usa isso como uma arma a mais e não como uma coisa que você tem que usar sempre. Mas, de novo, cara, é muito novo, é muito jovem assim, é um cara que vai fazer muito ainda pela liga e tal. E é um cara que esse ano já pode, não estou dizendo que é certeza, mas já pode ser até com título. Eu não tiro o Spurs da briga pelo título esse ano, não. De jeito nenhum, aliás. Não, com certeza. A gente já até comentou isso também aqui, né? De que como é bom, né? Um jogadoraço cair num time organizado, um time que tem É, propósito. Eu acho até que o Spurs perdeu um pouco de tempo na ausência de armador, né? Quando eles ficavam tentando forçar várias Sohan, pessoas, né? O Sohan lá, que acabou saindo, foi dispensado. Então, assim, eu acho até que o Sohan foi a principal vítima sim. dessa coisa do Spurs estar sem armador ali naquela fase final do Greg Popovich. Tentaram o Chris Paul, mas foi uma experiência muito curta. Fisicamente, o Chris Paul não conseguiu acompanhar tanto, porém o Chris Paul falou que a melhor franquia, a franquia mais organizada que ele já jogou na vida é o San Antonio Spurs. Então, dá para a gente ter uma ideia aonde que o Embi foi parar, né? Essas, às vezes até aguça teorias da conspiração da NBA mesmo, porque o encaixe foi muito legal e é um time muito simpático, assim, pelo Sim. menos
né? Já teve títulos e sempre um basquete muito específico, coletivo, né? Bem legal o San Antonio Spurs. Então, bons ventos para o Wembanyama. Quem sabe ele não bate uma série de recordes de agora até o fim da temporada, só assim para ele roubar esse título de MVP do Shea, até porque vamos para o nosso próximo assunto, em um gancho em outro, porque hoje o roteiro aqui, o roteirista brilhou, está Shai Gilgeous-Alexander bateu o recorde de mais jogos com 20 pontos ou mais, né, Maurelão? Esse sim foi um recorde. Você tinha Esse cantado foi um essa recorde. pedra que ele estava prestes a bater no nosso episódio passado e chegou. E aí, o que você achou, velho? O que você pode dizer desse fenômeno também canadense Shai Gilgeous-Alexander, cara? Cara, primeiro é a questão da regularidade. E eu acho que tem uma diferença que a gente costuma pensar em estrelas, em MVP, como o cara que é acrobático, ou que vai meter. Por exemplo, o Luka, teoricamente, ele tem um perfil de MVP que a gente imagina mais. Fez 60 pontos no jogo, fez 50 pontos no outro, arrebenta e tal. Mas ele não tem uma defesa tão forte quanto o Shea, e ele não é constante, tão constante quanto o Shea. Ele joga muito sozinho, enquanto que o Shea trabalha muito para o time. Então, eu acho que a gente está vendo um MVP nos dois últimos anos, um MVP que é um MVP trabalhador, um MVP blue collar, como eles dizem lá, assim. Não é a super estrela brilhante, embora ele seja brilhante, mas que eu digo assim, não é o cara que você vai fazer o highlight das 10 enterradas da temporada, não vai ter uma do Shea. Entendeu? Mas você vai ter 25, 30 pontos, 35 pontos todo jogo. Todo jogo. E todo jogo com a defesa boa e todo jogo cavando falta. E essa é uma crítica que fazem muito a ele, né? Mas é do jogo e enquanto não mudarem as orientações para os juízes, você tem que aproveitar da regra, né? E um cara que joga para o time. Ele não é um Luka, e não é nenhum ataque ao Luka, nenhuma crítica ao Luka, não. É porque o Luka ele joga mais sozinho mesmo, ele vai mais por um contra um da natureza do jogo dele. Isso não é um problema. E o Shea não, o Shea joga mais para o time, então por isso ele aparece menos. Ele faz menos a jogada individual brilhante. Ele faz aquela que ele dá um passo para o lado e quando você vê ele está fazendo a bandeja. Uma jogada aparentemente normal, mas vai fazer isso todo jogo contra esses monstros que tem na NBA dentro do garrafão. Não é fácil. Eles falam uma coisa dele que eu acho muito interessante, que é o controle corporal, né? Ele tem uma capacidade de girar, às vezes, no Mudar de salto, direção. mudar de direção. Ele também sai um pouco desse padrão, até dos últimos anos, do jogador muito forte, né? Um Giannis, o próprio Embiid, o próprio Jokic, que é grande, mas O Anthony Edwards, que não é tão alto, mas que é forte, violento até nas enterradas, pois né, é, cara? tinha um pouco, né? O próprio LeBron, a gente foi acostumado um pouco assim a estrelas que são mais fortes. E o Shea, assim, óbvio que ele é forte, mas ele não é aquele perfil bombado, ele é um perfil mais para ágil e tal. E Isso. como E ele quando, tem altura, né? Ele consegue coisas ali que muitas vezes é muito difícil da pessoa conseguir mesmo, né? e quando você não tem isso, você tem os caras que são especialistas de três, como por exemplo o Curry, que é ágil, que é rápido, que é da bola de três e tal, não sei o quê. O Shea é um jogador dos anos 80. Ele é ágil, ele é rápido e ele na bolinha de meia distância, de dois, um jogo que a gente achou que tinha acabado. Entendeu? Você achava que não tinha mais espaço para isso na NBA e ele está mostrando que tem. Porque tem uns 5 anos que ou você chuta de três ou você domina o garrafão. A bola de dois É, perdeu o valor. Ou você infiltra e vai enterrar. A bola de meia distância perdeu o valor na NBA. total, total. E ele tem isso e traz, fala assim, dá para ser campeão, dá para ser MVP com essa bolinha de dois, sim, quer ver? Total. Mas é aquilo, né? Ele é focado nessa bola de dois, com um time todo que chuta de Não, três, por trás, do lógico. lado. O que a gente pode dizer pode existir um jogador que é muito bom no mid-range, como o Shea, se ele for muito coletivo. Agora, o que não dá é um time ser focado no Não, não, mid-range. não, não, não. Não, Aí e o que eu realmente estou dizendo é que para o não dá MVP, para a certo. superestrela, a gente achava que a superestrela que ia ter era a superestrela que ou ia dar aquelas enterradas incríveis e tal, ou ia dominar a bola de três.
E Pois ele é. foge desse padrão. Mas eu concordo com você, se o time não tiver bola de três e se o time não tiver uma presença interior forte, dificilmente vai levar o título. Exatamente. Tanto é que a gente está aqui falando de dois jogadores, né? A gente acabou de falar do Embayama e estamos falando do Shea. Eles são exatamente jogadores que têm tem a bola de três, tem uma coisa de infiltrar muito, né? De sofrer a falta, de fazer ali um mid-range, mais ou menos. Então, e é até legal, né? Que rola uma rivalidade, né? A gente até falou um pouquinho do Chet na última lá, mas tá existindo um pouco uma rivalidade OKC e Spurs, né? Seria muito Sim, legal ver uma isso final do aí Oeste, nos porra. playoffs, talvez até numa final de Oeste, né? Você acha que são os dois mais fortes até agora, Maurilão, o Spurs? Ou pelo menos assim, até por ter a estrela ali, um crescendo, o outro também que se consagrou ano passado e agora vem numa alta. Como é que você vê essa questão da rivalidade ali entre essas duas, velho? Cara, eu acho que temporada e playoff são coisas diferentes. Então você pode ter um time que é favorito, foi muito bem na temporada, e no playoff você tem 7 jogos para o outro time te estudar. E se ele achou um ponto fraco seu, você perde aquela série, mesmo sendo melhor que outro time, se você não conseguir se adaptar de volta. Então, assim, se eu tivesse que botar dinheiro, e é o negócio, a gente não aposta, mas se eu tivesse que botar dinheiro, na final do Oeste eu botaria Oklahoma e San Antonio. Hoje são o número 1 e o número 2, a distância confortável do San Antonio para o número 3. Então, assim, cada um, se cumprir o papel que se espera deles nos playoffs, a final lógica é essa. E aí, nas finais do Oeste, para mim, esquece tudo que você sabe e curte, porque pode dar qualquer coisa, San Antonio e Oklahoma. Embora eu ache o Oklahoma mais time, tem mais experiência, são os primeiros playoffs do San Antonio, primeiro playoff do Embiid, primeiro playoff do Stephen Castle, primeiro, sabe? Então, assim, não é um time que tem uma experiência de playoff, isso pode pesar, mas é muito talento, cara. É muito talento e o que você falou, uma estrutura séria, bem montada, organizada, que favorece esses talentos, né? Que é a mesma É, coisa do Oklahoma. É a mesma coisa do Oklahoma. exatamente isso que eu ia falar. Ano passado, a gente até, inclusive, citou essa questão do Oklahoma ser um time jovem, que pode ser que nos playoffs vai dar uma rateada, e os caras terminaram com o caneco, né? Então, É. tudo pode acontecer mesmo, é uma rivalidade que pega fogo. Não tanto quanto o fantasy que eu estou com o Maurilão, que a gente se enfrentou e eu fui, lamentavelmente, varrido. Na verdade, era só uma rodada, É só mas uma partida. só uma partida, Toda mas vitória no Fantasy é varrida. foi uma varrida moral, porque ele ganhou muito de mim. Ô, Marilão, só para divertir aqui, fala aí 5 jogadores principais do seu time aí, cara. Por que, que o seu time tá Shea. muito forte? Você tem o Primeiro ele tem o Shea, Shea, que qualquer rodada pode te dar aí 60 pontos. E só para as pessoas entenderem, 60 pontos não é a pontuação que ele tem no jogo. Ele pode ter feito 30 pontos na partida e ter 60 pontos no Fantasy porque ele pegou rebote, deu assistência, roubou bola, meteu bola de 3. Então, é uma matemáticazinha aí. E como o Shea, ele faz bem tudo, né? Então, ele pontua bem. O outro, cara, é o Karl Anthony Towns. Porque o Karl Anthony Towns, pelo menos uma vez por semana, ele vai te dar perto de 30 pontos e mais de 10 rebotes. Pelo menos uma vez por semana. Então, assim, é outro cara que ele está sempre me dando 45 pontos, 47 pontos, 42 pontos. É um cara que você pode contar com isso aí, que funciona bem. Um outro cara que até nas 2 últimas rodadas ele não foi também, mas que era muito bom, era o Concnipel, que é o calouro. Porque como é um cara que mete muita bola de 3, a pontuação dele fica boa. Então é um cara que também sempre me dá 30 e poucos pontos, nas 2 últimas semanas menos. Mas é um cara bom no meu fantasy e é o Concnipel também. do Charlotte É, Hornets. do Charlotte Hornets, exatamente. Então tem esses 3, quem mais que me dá ponto? Ah, cara, o Quickly. Emmanuel Quickly. Por quê? Porque aí é o cara que joga num time mais ou menos, que é o Raptors. Então, assim, não é um time que vai desistir do jogo, porque ele tem esperança de play-in. Ele não é um time que tem grandes estrelas, então, você pegar um cara que pontua muito no meio desses times, sempre é bom.
eu me arrependo muito. Eu tinha um RJ Barrett e eu troquei ele. Eu me arrependo disso. Esse era um cara que pontuaria bem também. Mas então o Quickley não foi uma das minhas primeiras seleções, nem nada, mas é um cara que é muito bom pro meu fantasy. E deixa eu ver quem mais. E o Siakam. Tem o Siakam, tem o De'Aaron Fox. Siakam. Você draftou o De'Aaron Fox. Bem, né? Cara, mas o De'Aaron Fox, com o crescimento do Castle, ele não entrega tanto. Agora, o Siakam não. O Siakam é igual que é o Anthony Towns. Ele vai te dar 20 pontos, 10 rebotes todo jogo. O jogo que ele tiver mal, ele vai te dar 15 pontos e 8 rebotes. Sacou? Então, assim, é regularidade. Você não fica dependendo de... Agora ele está machucado, mas se o Siakam entra em campo, ele vai te dar ponto bom. Então, assim, esses são os 5 caras que eu acho que... Pois é, eu vou falar dos meus aqui, ó. Então foi Shea contra o Luka Doncic, do meu lado. Luka Doncic, nesse período da temporada, vem bem, mas teve um período que ele começou a pontuar muito baixo, me prejudicou, ficou fora por lesão. Tenho também Jaylen Brown, que enfrentou Emmanuel Quickley, né? Então, foi legal. Eu tenho o Clingan, Donovan Clingan, né, do Portland. Eu tenho muito rebote, né? Sim, esses são os meus principais. O resto pontuou mais abaixo, então não vou ficar falando aqui. Siga as dicas do Maurilão. O Maurilão é um dos contenders para enfrentar o comissário Gabriel Ronan, que já passou aqui pelo poste baixo, na final. Se Maurilão dificilmente chegar, perde. Nós vamos ter que fazer uma mobilização nacional, tal qual o Oscar, que infelizmente nós não levamos, para Maurilão tirar esse trono de Gabriel Ronan. Bom, chega de falar de fantasy, porque temos um assunto massa, que é o Los Angeles Lakers está numa bela fase. São, se não me engano, 9 de 10 vitórias, ou 8 de 9, né? Nos últimos 9 jogos eles ganharam 8. Estão em terceiro, né? O Maurilão citou que o Spurs tem uma gordurinha, e de fato tem. O Lakers é o primeiro da zona do caos ali, que vai entre 3 e 6, qualquer coisa. Até quase o sétimo ali, separado por 2 vitórias, 3 vitórias, a gente pode pôr o Timberwolves, né? Então a gente tem Thunder em primeiro, Spurs em segundo, Los Angeles Lakers em terceiro, Houston Rockets em quarto, e aí praticamente empatado com o Nuggets e o Timberwolves, né? Então, tá bem definido, mas vamos falar dos Los Angeles Lakers. O LeBron ficou um pouco fora, o time deu aquela encaixada, teve um momento pré-Tatum ali, quando ele foi voltar, todo mundo ficou, será que agora o tiozinho vai quebrar a fluidez do time e tal? Não. LeBron voltou, o Luka continuou entregando o que estava entregando, o time continuou funcionando, principalmente na defesa, que era o grande problema desse Lakers, né, Maurilão? O que aconteceu? O JJ reviu lá os podcasts que ele gravava com o papai, e aí pegaram dicas de X and O's para melhorar aí o esquadrão amarelo e roxo? Cara, para mim tem algumas coisas. Primeiro, o LeBron James é um dos caras mais inteligentes em termos de NBA que tem. E ele já ganhou o que ele tinha que ganhar. Então, acho que ele chegou à conclusão e falou, cara, o time não precisa de mim para pontuar. O time tem os pontuadores dele. Eu não consigo atacar e defender com a mesma força que eu tive. Então, eu vou ser o cara de apoio, virar para eles e falar assim, tá difícil, eu tô aqui, vamos lá que eu vou para cima. E na defesa, eu vou me dedicar mais. Porque eu não preciso me dedicar tanto ao ataque. Então, isso ajudou. E segundo, cara, o Marcus Smart, eu não sei se você lembra quando teve a troca, primeira coisa que eu falei foi, olha, o Marcus Smart não é mais o cara que foi, mas se ele encaixa e motiva o time, ele pode melhorar a defesa dos Lakers. O Marcus Smart está tendo um papel essencial, cara, nessa melhoria da defesa dos Lakers. Essencial. Ele não é o cara que ele era, mas ele tem uma liderança na defesa e uma organização, e ele dá sangue na defesa, e isso motiva o resto do time. Até o Luka quer jogar defesa quando está com o Marcus Smart do lado. Então, assim,
tem uma. Nos playoffs, pode ser que algum time consiga estratégias para poder furar essa defesa, porque ela não é feita por grandes defensores, né? O Austin Reeves não é um grande defensor, o Doncic não é um grande defensor, então, ok, você vai ter uma estratégia específica, mas os Lakers, com essa defesa acertada, cara, é um time muito difícil de prever o teto deles, porque é isso. Você tem Doncic, Austin Reeves, LeBron, Ayton, que oscila muito, mas que num dia bom é um cara que contribui bastante, entendeu? Então, assim, eu apostaria nos Lakers para ganhar o Oeste? Não. Eu não acho que ele tem time para ganhar do Oklahoma nem do San Antonio. Eu digo que isso é impossível? Não. A gente falou isso, acho que da última vez. Eu falei, olha, você disse que numa série de 7 esses caras não podem arrebentar em 4 jogos? Por que esses caras não podem ter, sabe, 2 jogos muito bons, 2 jogos muito ruins e 2 jogos muito bons? Então, para esses caras ganharem a série de 1 ponto, 3 pontos, perderem de 20, perderem de 30, ganharem de 1 e 2 de novo, eles passam. Não, e teve um termômetro muito legal, né, Maurilão, que foi a vitória do Lakers em cima do Denver Nuggets, né, que é uma espécie de trauma dos últimos anos, né, desse elenco do Lakers, que foi eliminado 2 vezes seguidas. Menos Luka. Né, com exceção do Luka. Então, essa vitória eu acho que deu um boost na confiança mesmo, assim, desse Los Angeles Lakers, e já vinha de outras vitórias, né? Então foi um marco interessante, assim, né? Vamos ver se... Eu acho que, assim, só deles talvez não pegarem o Denver Nuggets na primeira rodada, o que pode ainda acontecer... Pode acontecer. Se o Denver Nuggets, por exemplo, cair para 7º, né, cair para 6º, o que é possível, porque ele vem num momento de oscilação, apesar do Jamal Murray ter voltado e tal, mas enfim, o Lakers... Agora, se eu fosse os Lakers, eu teria mais medo de pegar os Timberwolves, que foi quem eliminou os Lakers ano passado. Tem isso. Os Timberwolves são um time bem duro, bem duro. Agora, se os Lakers pegam o Houston, entendeu? Se o Phoenix pegam, é muito difícil parar esse time do Lakers. Um time desses que não é consistente, como é o Minnesota, por exemplo, na defesa. Agora, eu ficaria preocupado se o Lakers pegasse o clássico da cidade de Los Angeles. Porque, assim, é que aí também playoff é playoff, né? Porque o nosso amigo Kawhi tá jogando, tá assim, estão falando de melhor temporada da carreira, né? Então, realmente, não é um momento. Agora, o Kawhi sempre se machuca nos playoffs. No último jogo saiu mancando. No último jogo já saiu mancando. É difícil. Então, assim, e o Clippers não tá podendo se dar o direito de poupar ninguém, porque eles estão em 8º, né, na briga ali pelo play-in, e atrás dele tem simplesmente Golden State Warriors, que é outra coisa que a gente sabe que de uma hora para outra também pode dar uma crescida, por mais que a gente sabe que o Jimmy Butler tá machucado, isso dá uma atrapalhada forte, né, mas tem um rapazinho chamado Stephen Curry ali que pode carregar o time, virar a versão final das Olimpíadas ali e destruir, né? Então, assim, as perspectivas, ao mesmo tempo que são boas para os Lakers, né? Os últimos tempos são bons. O Luka parece que tá numa fase que se encaixou, que tá gostando de novo ali de jogar basquete, né, coletivamente e tudo. Então, as cobranças sobre ele deram uma acalmada, mas também é isso. Se der uma oscilada e cair, vai pegar umas carnes de pescoço aí pela frente, né, Marilão? Mas é isso, né, cara? Playoff você não tem como escolher, bicho. Principalmente no Oeste, porque no Oeste. É difícil, entendeu? Mas eu digo, mesmo no Leste, por exemplo, você terminar no primeiro e pega um Miami Heat, que tá vindo embalado, que é um time, sabe? Pô, vai ser osso, entendeu? Vai ser osso. Tirando o 7º, 8º, assim, que costuma ser mais tranquilo, se você pegar um Philadelphia que o Embiid joga uma a cada 8 partidas, entendeu? Beleza. O próprio Maxey, né? O próprio Maxey machucou de novo, machucou agora. Então, assim, se você não pega uma situação dessa, o playoff sempre vai ter uma complexidade ali.
4-5, 3-6, nunca são confrontos muito tranquilos, né? E no Oeste é isso, cara. No Oeste, se a gente for listar Oklahoma, San Antonio, Lakers, Denver, Minnesota, Clippers, Houston, nós temos 7 times aí que num dia bom você não para. Entendeu? Você vai falar que o Houston é mais fraco. Tá. Pega um dia bom do Durant, que ele mete 45 pontos. Como é que você segura? E mesmo o Phoenix Suns, né, que tem oscilado mais, tem jogadores ali que, né, você coloca o Devin Booker num dia inspirado, né, o Dillon Brooks voltando, né, não sei até quando que ele vai Eu não sei se ele volta também. Não sei se ele volta ainda essa temporada, mas enfim, o Suns conseguiu uma boa fase também. O Oeste é realmente carne de pescoço, né? A gente, para falar assim, o Lakers, contra todos esses que a gente citou, eu acho que eu garanto assim, que o Lakers é favorito contra o Suns. De resto, é difícil bater esse martelo, né? E eu acho que, de novo, como ano passado e no anterior, os 3 últimos playoffs foram muito bons, porque é muito frustrante quando você tem um time. Não é frustrante, para o torcedor desse time é ótimo, mas quando você tem um time que vai passando o rolo compressor. E aí vou dar um exemplo até do meu time, o Celtics, quando o Celtics foi campeão. Assim, eu tive que ouvir de gente me falando assim, porque com o Dallas, hein? Eu falei, cara, vocês estão animados porque o Dallas venceu o Oeste, e massa, e o Luka é foda mesmo, mas o Celtics tem 3 caras para marcar o Luka. Ele não precisa pôr dupla, ele pode pôr o Tatum, ele pode pôr o Jaylen Brown, ele pode pôr o Derek White, os 3 vão marcar o Luka bem. Então, assim, você não precisa gastar um jogador. O Celtics tem, sabe? E esse aí foi 4-1. Então, assim, eu acho meio. Eu fiquei feliz que eu sou torcedor do Celtics, mas pro resto da liga foi um time que ganhou muito, que foi. Ano passado, não. Ano passado nós tivemos uma final surpreendente. Nós tivemos, o Oklahoma quase perdendo pro Nuggets de 4-3, quase perdendo pro Timberwolves. Então, até o time que dominou a temporada nos playoffs, foi osso duro, cara. Osso duro. Então, acho que nós vamos ter de novo playoffs muito bons, assim. Vamos ter playoffs muito bons. A gente, infelizmente, não tem o Indiana Pacers, que foi a melhor história dos playoffs do ano passado, né? Esse ano eles deram uma tancada aí com a lesão do Tyrese, mas tem algumas outras surpresinhas aí, né? Especialmente no Oeste aí tem o Timberwolves, que pode chegar, ele é um time que tem chegado, né, sempre, e o Rockets com o Durant ali, agora um pouco mais bem estruturado, muita coisa pode acontecer, né? E a gente vai estar de olho em tudo, trazendo tudo aqui, não sem um pouco de senso de humor e caos para quem nos escuta. É isso, Maurilão. Palavras finais aí, semanas finais da temporada regular. Cara, é isso. Se o seu time vai jogar contra o time que está tancando, prepare-se para grandes marcas, para recordes, para coisas assim, porque elas podem acontecer a qualquer momento. Quem sabe você aí, torcedor do Charlotte Hornets, não vai ter o senhor Ball fazendo 85 pontos numa partida contra o Sacramento Kings. Por que não? Muito legal você trazer isso, que essa temporada tem uma coisa interessante, que eu, particularmente, como torcedor do Chicago Bulls, vivi no início, que muitas vezes o seu time ele vai te dar prazer de ver, não sendo um contender, não com nenhuma ilusão. Mas porque tá jogando bem, tá jogando bonito. Um time divertido de se assistir, um time que surpreende e ganha de times bons. E o Chicago já abandonou esse período aí, tudo bem, mas o Charlotte Hornets virou esse queridinho da surpresa da temporada. Então, você citou mais cedo que tá lá no seu time, que me massacrou o Con Knupel lá, nem sei falar esse nome direito aí, mas parece que vai vir, né? Esqueci de comentar quando você citou, que ele vai ser o rookie do ano, né? Passou o Parece que sim. Nos ballots aí. Então, assim, é um time muito legal. E nessa temporada tá assim, o torcedor do Suns, por exemplo, se você falasse no início que ele estaria ali nessa briga pelo 6º lugar, não sonharia. Na hora, aonde que eu assino. Então, o próprio Celtics.
O Celtics começou o ano, todo mundo achando que ia ficar ali para baixo de 50. Você até achou que ele ia ser um pouco melhor, mas você não imaginava que ele está em segundo do leste, que o Tatum ia voltar para a reta final. Quer dizer, eu imaginava que o Tatum fosse voltar para jogar ali 5 minutinhos, se o time pudesse. Cara, Desastre, né? muito surpreendente. E tá muito legal, né? Essas voltas surpreendentes, essas emoções assim que vão acontecendo. Isso que eu acho que a gente que acompanha a NBA um pouco mais profundamente pode se divertir mais. Porque a pessoa que acompanha ali, só vê os highlights e tal, ela vai estar sempre focada em quem que tá brigando pelo título, quem não. Mas quem ou no tá jogador, né? ou quer então ver o LeBron, quer ver o Curry, quer ver o Luka. O Luka, No caso de você conseguir acompanhar um time de meio de tabela, por exemplo, o torcedor do Miami Heat nesse momento, o Bruno Nogueira, que está lá no nosso grupo, o cara está se divertindo. Vai ser campeão? Provavelmente não. 99% de probabilidade de não ser. Mas está num momento legal. Teve aí o negócio do recorde do Adebayo. Então, a NBA, nesse momento, ela está surpreendente. Tem várias pequenas histórias que, se você acompanha, são narrativas legais ali que vão trazer prazer de acompanhar, e o próprio basquete em si, muitas vezes, é um jogo muito surpreendente, né? Ao contrário do que às vezes acontece, como o Maurelão citou, o Celtics ali, que foi uma temporada meio Fórmula 1, né? O cara ganhou do início ao fim ali e tal, mas já não tá assim mais. Quem falou que o OKC ia ganhar com o pé nas costas tá correndo um risco grande de queimar a língua aí, se é que já não até porque o Jalen Williams, que é do meu fantasy, jogou 1/10 dos jogos e quando tá jogando não tá dando conta. Então eu só mantive ele porque eu espero que ele volte nesse final de temporada e faça valer o salário dele e a minha escolha dele no meu time. É isso. Então, para dicas de fantasy, literatura, eu não sei se você lembra, até de música, porque quando a gente fez histórias dos times da década de 80, da década de 90, a gente trouxe álbuns e músicas que estavam em hype. Então, o Poste Baixo tem todo um arcabouço cultural para te divertir. Então, comenta aqui o que mais você viu, se você já leu esses livros que a gente falou, se você tiver interesse no livro que o Maurelão lançou nesse sábado, que é imperdível, entre em contato com a gente, comenta aqui se já tiver lido, e é isso, o Poste Baixo é cultura, a gente pega o basquete e fala de muita coisa que está em volta. Não é isso, Maurelão? Vamos nessa? É isso aí, vamos nessa, cara. Foi um prazer de novo e sempre. É isso. Então, pessoal, até a semana que vem, deixa o like, comentário e um abraço. Falou!